Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês que têm seguido, conosco nesta série de mensagem. Hoje nós estaremos falando sobre por que creio no novo nascimento. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo de número 3. Este texto, fala de um diálogo entre um fariseu chamado Nicodemos e Jesus, e é onde Jesus faz a declaração, de como é importante que nós possamos nascer de novo para recebermos então o Espírito de Deus. E eu quero ler com vocês então o texto de João 3:3. Diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a pergunta que eu faço para você é a própria pergunta que Nicodemos fez para Jesus no versículo de número 4. Como alguém pode nascer sendo velho? Talvez esta seja a sua pergunta também, talvez esta seja a pergunta de tantas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? Você alguma vez já parou para pensar na complexidade existente nesta simples pergunta que Nicodemos fez a Jesus? Você já parou para pensar como é complicado e complexo essa pergunta? Para os que já experimentaram o novo nascimento, pode até parecer uma pergunta infantil da parte de Nicodemos e desprovida de conhecimento, mas para o homem comum, não. Quero iniciar essa reflexão então trazendo um relato de um acontecimento interessante, semelhante ao descrito por João no capítulo 3 do seu evangelho. George Whitefield é um dos responsáveis pelo avivamento espiritual na Europa e nos Estados Unidos. Em uma carta endereçada a Benjamin Franklin, uma importante figura na história americana, ele disse o seguinte: Ao vê-lo tornar-se mais e mais famoso a cada dia no mundo das letras, eu gostaria de recomendar-lhe que estudasse diligentemente e sem qualquer preconceito a questão do novo nascimento. Trata-se de um estudo da maior importância e depois, quando o tiver dominado, ele solucionará amplamente suas dificuldades. Eu lhe peço, amigo, lembre-se que aquele ante cujo o tribunal nós dois teremos que comparecer, declarou solenemente que sem o novo nascimento ninguém verá o seu reino. Essa foi uma recomendação muito pertinente para alguém que se tornou notável na história. Todavia, não se encontra registro na história de que Benjamin Franklin tivesse dado atenção a tais palavras. Porém, o eco dessas palavras de Jesus, ditas a Nicodemos há tantos anos atrás, nos trazem questionamentos até os dias atuais. Por isso, hoje vamos verificar alguns pontos importantes que nos responderão à pergunta: por que creio no novo nascimento? Por que eu creio no novo nascimento? Primeira coisa, primeiro ponto importante: creio no novo nascimento porque Jesus mencionou sobre ele de forma afirmativa. Por isso eu creio no novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, nós vemos de forma clara a razão primária do porquê devemos crer no novo nascimento. Neste texto, Jesus declara de forma ousada e categórica que é necessário que vocês nasçam de novo. Nesta simples afirmação, ele dá como certa a existência do novo nascimento. Se você ler na revista, na versão da Bíblia Revista e Corrigida, você vai ver o seguinte:
Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, como Whitefield fez, quero lançar a mesma pergunta para a sua reflexão. Você já nasceu de novo? Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando nessa série de mensagens, você já nasceu de novo? No diálogo com Nicodemos, Jesus nos diz que a menos que nasçamos de novo, não só não entraremos, como também não veremos o reino de Deus. A palavra de Jesus é como um decreto real, pois ele é o Rei dos Reis e o seu reino é o reino de Deus. Por isso mesmo ele diz a Nicodemos, um alto representante da sociedade judaica da época, para entrar no reino de Deus, todos vocês precisam nascer de novo. Essa é uma versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. A este novo nascimento nós damos o nome de regeneração. Quando estudamos a Bíblia a fundo, percebemos que a mensagem de toda ela pode ser resumida em 3 palavras: geração, degeneração e regeneração. Isso é o que está contido nela do início ao fim. Deus criou o homem à sua perfeita imagem. O pecado trouxe a queda do homem, distorcendo essa imagem de Deus no ser humano. Esta imagem, porém, é reconstituída pelo poder do Espírito Santo, agindo no homem por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Voltando à pergunta inicial, então, por que creio no novo nascimento? Nós já vimos uma parte, porque Jesus afirma isso, a palavra de Deus, as Escrituras afirmam isso. Mas por que eu creio ainda no novo nascimento? O segundo ponto importante que nós encontramos é que eu creio no novo nascimento porque as Escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela fala sobre ele, ela fala como um fato, como uma necessidade de forma sistemática de que nós precisamos experimentar o novo nascimento. Então, eu creio no novo nascimento porque as Escrituras ensinam sobre ele como um fato e uma necessidade de forma sistemática na vida humana. Nossa crença no novo nascimento, então, se dá pelo fato de a Bíblia apresentar que este nascimento deve ser da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5 diz para nós o seguinte: respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Este renascimento é nos apresentado como uma vivificação como a que Paulo apresenta em sua carta aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1, e eu quero ler na versão revista e atualizada. Vocês podem perceber que eu uso versões diferentes da Bíblia, porque às vezes o texto de uma ele difere um pouco da outra e às vezes ele esclarece mais o entendimento. Então eu quero usar o texto da revista e atualizada, que diz: ele nos deu vida, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Esta vivificação é a passagem da morte para a vida. É uma ressurreição dos mortos. É um novo começo. É isso que Deus está dando para nós, através deste novo nascimento. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta Bíblia é a Nova Versão Internacional. Esta é normalmente a que eu mais uso aqui com vocês, porque a linguagem dela é mais fácil, mais simples, tá? Então, é sair das trevas para a maravilhosa luz.
É você deixar o seu passado, sair daquela vida que você tinha e ingressar numa nova vida, com novas perspectivas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nascer de novo é nascer de Deus. Olha o que diz o texto de a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos de Deus, nós deixamos a vida de pecado e passamos a ter uma nova vida com Cristo. Então, quem é nascido de Deus não pode mais viver pecando, não pode mais pecar, porque é nascido de Deus. Então, olha o que João traz para nós. Olha o que Jesus nos ensinou. Olha o que Jesus ensinou para Nicodemos. É ser gerado de novo. Você agora não vai ser mais gerado de um ser humano, de uma pessoa, mas vai ser gerado do Espírito Santo. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O nosso novo nascimento hoje ele é gerado pela palavra viva do Senhor Jesus. É ser gerado de novo para uma vida de esperança. Quando nós estamos no pecado, nós vivemos uma vida desesperançada. E quando nós nascemos de novo, nossa vida passa a ter uma nova perspectiva, uma nova esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 nos diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Este novo nascimento também ele representa a lavagem da regeneração e a reconciliação com o Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos diz o seguinte: mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No Antigo Testamento, meus irmãos, este novo nascimento era chamado de circuncisão do coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, na Bíblia, versão revista e atualizada, nós encontramos o seguinte: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Este tipo de circuncisão, da qual o texto fala, teria como objetivo a retirada de tudo que impede ao homem de amar e adorar somente a Deus. No Novo Testamento, a recusa ao processo regenerador de Deus é considerado como uma maldição na vida de quem assim procede até a volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22 diz: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Ser religioso, piedoso ou moralista não é suficiente, a menos que tenhamos um coração transformado para amarmos a Deus de verdade, com todo o nosso coração e alma. Se não for assim, não veremos a Deus e nem viveremos. A regeneração é descrita pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento como uma oferta de um novo coração ao homem. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
por que Deus estava falando isso ali a Ezequiel para que ele anunciasse isso para a nação? Porque o coração de pedra simboliza aquele coração endurecido, que não quer ouvir, que não quer ver, que não quer sentir Deus. Mas o coração de carne é um coração sensível. É aquele coração que ama, é aquele coração que se dá, que se doa. Então, um novo nascimento, ele gera isso em nós. Ele tira esse coração duro que não aceita as coisas de forma tão fácil e traz um coração de pedra, que é aquele coração sensível, um coração amável, um coração maleável à vontade de Deus. Este tipo de coração, meus irmãos, é feito para amar a Deus. Quem recebe esta regeneração é considerado um vivo dentre os mortos. São novas criaturas, são feitos à sua imagem, a imagem de Deus. No texto da palavra de Deus, em Colossenses 3, 9 e 10, nós vemos o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Ao vermos na Bíblia que ela não apenas afirma que é possível o novo nascimento, mas que ele é absolutamente essencial. É isso que a Bíblia fala para nós, é isso que ela mostra para nós. Jesus o ensinou, as Escrituras o mencionaram, e todos os credos da Igreja Histórica de Cristo o confirmam. Um exemplo disso é a Confissão de Fé de Westminster, que declara o seguinte: que esta fé é verdadeira, que opera no homem mediante o ouvir da palavra de Deus, e a ação do Espírito Santo o regenera e faz dele um novo homem, fazendo com que viva uma vida nova, livrando-o da escravidão do pecado. Essa mesma declaração da necessidade do homem de nascer de novo é expressa por todas as confissões e credos religiosos. Ela também é expressa em hinos e cânticos compostos no decorrer da história da humanidade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, considerado, né, o mais notável pregador do mundo, ele disse certa vez que o homem natural, o homem não regenerado, não pode entender o que é o novo nascimento, nem as coisas espirituais, da mesma forma como um cavalo não pode entender astronomia. Olha que comparação interessante Spurgeon faz sobre este assunto. Tente então imaginar alguém ensinando astronomia a um cavalo. Da mesma forma, poder-se-ia tentar ensinar o significado de coisas espirituais a um homem que não nasceu do Espírito de Deus? Este foi o mesmo questionamento de Jesus com Nicodemos. De forma alguma, meus irmãos, pois não entenderiam. Vejam o que a palavra de Deus diz a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Portanto, volto a lhes perguntar: você já nasceu de novo? Já nasceu de Deus? Por que creio então no novo nascimento? Terceiro ponto importante que nós encontramos aqui: eu creio no novo nascimento porque os estudos históricos, teológicos ensinam sobre ele. Este novo nascimento, meus irmãos, é ensinado também em várias teologias, dicionários, compêndios de trabalhos históricos teológicos.
Muitos teólogos, durante os séculos, têm ensinado que é absolutamente essencial o homem experimentar a regeneração. O novo nascimento não só é ensinado em toda parte, mas o que ele provoca na vida de quem o experimenta pode ser visto também de forma clara, a menos que a pessoa não queira ver. D. James Kennedy expressa que, ao nosso redor, através de 20 séculos de cristianismo, incontáveis milhões de pessoas de todos os tipos de vida experimentaram esse poder transformador do novo nascimento. Tornaram-se novas criaturas e foram transformadas no interior do seu ser. Um exemplo desse poder regenerador do Evangelho é o caso de Cipriano, um rico excêntrico que vivia de forma dissoluta, não imaginava nem longe ser um cristão ou viver como eles. Mas um dia ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E Cipriano teve aquele coração de pedra que eu mencionei anteriormente retirado do seu peito. E um de carne foi colocado no lugar. Um coração pronto para amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 22, verso 37 e 38 nos diz o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Cipriano se tornou um dos grandes líderes cristãos da igreja primitiva. Ele disse que aquilo que parecia impossível, misterioso e difícil de entender tinha se tornado simples. Ele experimentara o novo nascimento. Esse tipo de testemunho é encontrado aos montes na história da humanidade. Alguns exemplos são Abraham Lincoln, que relata que seu novo nascimento pelo Espírito de Deus se deu no mesmo dia do seu famoso discurso em Gettysburg. Martinho Lutero, extremamente religioso, como Nicodemos, e sem saber nada sobre o novo nascimento, também o experimentou e teve sua vida transformada. Escritores como Fyodor Dostoiévski e Leon Tolstói, ambos russos, descreveram a obra do Espírito Santo na transformação total de suas vidas. Entretanto, a pergunta que ainda insiste em achar uma resposta é: e você já experimentou o novo nascimento? Por que eu creio no novo nascimento? O quarto ponto importante que nós tiramos deste texto é que eu creio no novo nascimento porque eu experimentei. Eu tenho experimentado este novo nascimento. Acima de tudo, meus irmãos, amigos, vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, eu creio no novo nascimento porque eu tenho experimentado ele. É interessante observar como até hoje muitos amigos meus não conseguem entender por que eu sou crente e menos ainda por que eu sou pastor. Quando conheço pessoas diferentes e elas descobrem que sou crente, é incrível as mais diversas reações diante deste fato. Não tive e nem experimentei uma vida de prazeres deste mundo, pelo fato de eu ter nascido em um lar que professava a fé cristã. Então eu fui instruído, ensinado a crescer dentro do evangelho, dentro da igreja. Mas isso não significava que eu era crente. Todavia, isso não significava que eu estava salvo também. Era necessário nascer de novo para entender que o amor de Deus é o bem mais precioso que se possa vivenciar. Aquelas coisas que antes, na minha adolescência, pareciam tão desejáveis, que em muitos casos me atraíam tanto me atraíam tanto, agora parecem trapos imundos, como os corpos em decomposição, sem qualquer interesse para mim.
Minha vida é tomada por um enorme sentimento pelas coisas do reino de Deus. As coisas que são invisíveis, eternas, essas são as que se tornaram preciosas para a minha vida. Olha o que diz o texto da palavra de Deus em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quero compartilhar com você ainda uma história interessante. Certa vez um pastor pregou em uma igreja o seguinte sermão: Necessário vos é nascer de novo. Este era o título do sermão, da mensagem que ele pregou naquela igreja. O povo da igreja ouviu, alguns não gostaram, e no domingo seguinte ele pregou outra vez no mesmo texto bíblico. O povo ficou irritado. No terceiro domingo consecutivo, ele pregou outra vez o mesmo texto. Necessário vos é nascer de novo. Alguns diáconos então foram procurar aquele pastor para perguntar a razão do porquê ele estava pregando esta mensagem. Sua resposta foi a seguinte para aquele grupo de diáconos: necessário vos é nascer de novo. Diante disso, meus irmãos, eu pergunto para você, vou voltar àquela mesma pergunta: você já nasceu de novo? Estar dentro de uma igreja, pertencer a um grupo religioso, fazer parte de uma comunidade cristã não significa que você já nasceu de novo. O que vai significar que você realmente nasceu de novo é você ter um encontro real, pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. Enquanto estamos neste mundo, esta é a única coisa que nós precisamos realmente fazer. Você não precisa crescer, você não precisa ter sucesso, você não precisa se casar, ter filhos, não precisa de uma casa, um carro e menos ainda de todas as coisas que as pessoas acham que você precisa ter. A única coisa que você realmente precisa fazer é nascer de novo. Pois seu futuro para sempre depende disso. Nascer de novo. O que Jesus está nos dizendo a cada um, independente da situação, da religião e de tudo mais, é que a menos que o homem nasça de novo, ele não verá de modo nenhum o reino dos céus. Você quer nascer de novo? Nascer de Deus? Nunca houve ninguém que haja buscado o novo nascimento e não tenha conseguido. Então, olhe para a cruz de Jesus. Confie nele e experimente você também hoje o novo nascimento que só Jesus pode lhe conceder. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero orar por você neste momento, para que você possa experimentar este novo nascimento que Jesus oferece. Feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, quantas pessoas estarão agora, Deus, neste momento, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra e que estão precisando, estão necessitando, estão carentes, ó Pai, de um novo recomeço, de um novo nascimento na sua vida. Eu clamo a Ti, Senhor, para que estas pessoas possam agora, neste momento, ter este encontro real, pessoal e verdadeiro com o Senhor. Elas possam experimentar este novo nascimento, deixando, Senhor, as coisas velhas de lado
e buscando aquilo que o Senhor tem de melhor a nos oferecer, a lhes oferecer. Senhor, eu clamo por cada pessoa que estará agora ouvindo, assistindo esta mensagem. Fale poderosamente aos seus corações. Use, Senhor, o seu Espírito Santo para trazer esta experiência do novo nascimento na vida de cada uma dessas pessoas. Esta é a minha oração, clamando por cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você teve esse encontro com o Senhor Jesus, deixe nos comentários aqui deste vídeo a sua experiência. Coloque para nós aqui o que Deus fez na sua vida e como Deus está agindo em seu coração. Você que hoje deseja fazer um novo nascimento também, deseja ter este encontro pessoal com Jesus, deseja experimentar este novo nascimento, coloque embaixo também aí nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.